Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like clouds before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. O apóstolo Paulo estava na Grécia. A Grécia é tão visitada hoje pelas suas belezas e sua antiguidade, sua cultura. Paulo estava lá quando tudo aquilo estava novinho. Então, em Atos 17:16, a Bíblia diz: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, na capital da Grécia, o seu espírito se revoltava dentro de si, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Em outra versão, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Hoje, não é? Eu diria que há quase um caso de amor entre a cultura e a igreja. Existe até toda uma teologia que fala sobre praticamente o abraço da igreja à cultura. O apóstolo Paulo não estava espantado com a cultura grega, com a sua arquitetura, com seus teatros, com seus filósofos, com a beleza. Ele olhou a idolatria e os ídolos daquela cultura, e a Bíblia diz que o coração dele se comovia, se revoltava. Hoje é comum, na internet, por exemplo, muitas pessoas falarem que são apologetas, defendem a verdade, mas defender a verdade nos faz abraçar toda a verdade e não escolher algumas coisas. Às vezes as pessoas passam todo o tempo, pessoas que se dizem apologetas, falando de todo o mal que há na igreja, no misticismo, no comércio da fé, enquanto muitas dessas pessoas abraçam o mundanismo, como se a verdade não falasse nada a respeito da cultura à nossa volta, e como se esses desvios da igreja não é nada mais do que a igreja expressando a cultura à nossa volta. Então eu queria falar hoje sobre o que eu chamaria de a apologética final, que nós vemos em Davi. Há outras pessoas que defendem a verdade como se a verdade fosse algo, uma matéria que nós defendemos, mas nunca se sentem como o apóstolo Paulo aqui. O seu espírito se comovia dentro dele, a olhar para aquela cultura, que hoje as pessoas aplaudiriam, a igreja ficaria, não é? Que cultura maravilhosa, a igreja tem que participar disso, temos que abraçar essa cultura. Então, Salmo 138, de 1 a 3, Davi expressa os mesmos sentimentos de Paulo, mas Davi nos dá um caminho maravilhoso, que eu chamaria de apologética final. Sem isso, não é? Apologia, né, vem do grego, a defesa verbal. Apologética é a defesa da verdade, e eu acho que isso sim, não existe apologética de fato quando nós não estamos aqui onde Davi está. No Salmo 138, de 1 a 3, ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua graça e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. No dia em que clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Nós vivemos numa cultura repleta de ídolos. Nós não devíamos estar menos incomodados em nosso espírito do que o apóstolo Paulo em Atenas. Uma revolta em nossos corações. Quando nós falamos
em idolatria e pensamos em Paulo em Atenas, logo vem em nossa mente aquelas imagens dos povos primitivos, aqueles deuses, aqueles homens diante daquelas estátuas. Os livros, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, são vívidos em descrever isso, como as cidades tinham seus deuses favoritos, seus deuses principais. Então Paulo, quando estava em Atenas, ele viu que ele estava literalmente cheia de deuses, e ele sentiu então uma revolta. O Partenon de Atenas ofuscava tudo, mas outras divindades eram representadas em cada espaço público, em cada canto da cidade havia deuses, havia Afrodite, a deusa da beleza. Se você for começar a olhar para esses deuses, você começa a ver como esses deuses são sempre os deuses da cultura. Afrodite, a deusa da beleza. Ares, o deus da guerra, da luta, do homem buscando o seu lugar. Artemis, a deusa da fertilidade. Então a Diana dos Efésios, da fertilidade, é da riqueza, sabe? Hefesto, o deus do artesanato, das artes. Havia um deus para cada coisa. Nossa sociedade contemporânea não fala em Artemis, em Afrodite. Cada cultura é dominada por seu próprio conjunto de ídolos, com seus sacerdotes, mas não é diferente, sabe? Hoje esses deuses não estão lá num templo exatamente como era na Grécia, estão nos spas, nas academias, nos escritórios, nos estúdios, nas casas de shows, nas salas de concerto, nos shoppings, onde os sacrifícios devem ser feitos, a fim de obter a vida boa, livre das tristezas. Quais são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro, da conquista? Quando essas coisas assumem proporções míticas, quando essas coisas tomam lugar em que sem elas nós pensamos, não podemos viver, não podemos ser felizes. Você pensa que Afrodite não existe mais, a deusa da beleza. Mas quando as mulheres jovens ficam deprimidas, têm transtornos alimentares, preocupação excessiva com a sua imagem corporal, e os homens também, que Deus eles estão adorando senão Afrodite? É por isso que existia uma deusa da beleza. Aquelas pessoas, aquela sociedade adorava a beleza, elas queriam ser belas, então elas fariam qualquer sacrifício para Afrodite mantê-las belas, porque a beleza é que era o ídolo, e Afrodite simbolizava isso, a deusa da beleza. Queremos ser belos, nossa cultura é diferente, se gasta mais dinheiro com beleza do que qualquer outra coisa no nosso mundo. A Artemis, a Diana dos Efésios, a deusa da fertilidade, se sacrificava a ela para que o negócio fosse bom, para que o trabalho rendesse muito dinheiro, para que a colheita fosse boa, para que o negócio, a loja, vendesse muito. Não é isso que a gente faz? As pessoas não sacrificam qualquer coisa pela sua carreira, para ganhar mais dinheiro. As pessoas não sacrificam. Nós pensamos, havia povos primitivos que sacrificavam seus filhos, que pessoal detestável, só para a deusa da fertilidade, o cara sacrificava o filho dele só para ter sucesso na vida. Não é isso que as pessoas fazem? Não sacrificam suas famílias? Os pais não deixam de estar com seus filhos porque precisam de mais emprego, mais dinheiro, mais diversão. As pessoas não sacrificam o seu casamento por causa disso. É Artemis, a deusa da fertilidade, do nosso sucesso. Temos que fazer qualquer coisa para sucesso, ganhar mais dinheiro, mais prestígio. E quando nós nos sentimos recompensados pela Diana,
dos Efésios, com a bênção da fertilidade, nossa casa, nosso carro, nós queremos que todos vejam, para pensar, olha, essas pessoas são pessoas de sucesso, é isso, sabe? São esses deuses, são os mesmos, os deuses gregos da arte. Não podemos viver sem a arte. Os deuses gregos do entretenimento, é isso, são os mesmos deuses. O Deus do sexo, o Deus do dinheiro, o Deus do romance, o Deus do poder, do trabalho, do entretenimento, da respeitabilidade social, o Deus da beleza física, os ídolos intelectuais. O apóstolo Paulo costumava dizer, eu, Paulo, escravo de Cristo, mas nós, pastores, quase sempre gostamos de colocar lá tudo que nós fizemos. Se o cara fizer um curso de não sei o que lá na Cochinchina, ele tem que colocar no perfil dele, escravo de Cristo, isso não é nada. O cara é doutor em apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo diz, eu sou escravo de Cristo. Aí o cara estudou tudo com o apóstolo Paulo e virou doutor, aí ele tem que botar lá. É isso. A respeitabilidade, os ídolos intelectuais. Um Deus é uma falsificação. Eles são deuses porque você pensa que se você perder eles, sua vida não vai ter o mesmo sentido. É como se você estivesse perdendo a vida. Não pode haver apologética verdadeira em nós. Quando nós olhamos para a nossa cultura e, na verdade, queremos ir por outro caminho, mas nós sentimos uma tremenda simpatia por esses deuses. Não podemos denunciá-los. É mais fácil denunciar um erro ou outro só da igreja, que às vezes é realmente terrível e merece ser denunciado. Mas ao mesmo tempo eu sou liberal. O ministério pode ser um Deus. Ministério não é fazer algo que a gente gosta, é fazer algo que Deus nos chamou para fazer, mesmo que a gente não goste. É por isso que na Bíblia, ministério, quase ninguém se candidatou. Você conhece gente candidatando na Bíblia? Deus chamou Jeremias, sabe o que Jeremias disse? Eu sou muito jovem, eu acho que eu não sou o cara bom para esse negócio aí não, porque Jeremias sabia, eu vou acabar morrendo por causa dessa história. Não era assim, Jeremias não falou assim, Deus, eu sou bom em tocar violão, acho que meu ministério é tocar violão, Deus. Não, eu quero que você fale para eles lá que isso e isso, eles não vão gostar não, vão bater em você, mas esse é teu ministério mesmo, você vai lá e fala. Ministério é servir a Deus, para a glória de Deus, não importa, não tem nada a ver com, eu sou bom em pintar quadro, meu ministério é pintar quadro. Mas o ministério às vezes é nosso ídolo, e quando algo é nosso ídolo, nós fazemos qualquer coisa que desonra a Deus por causa do nosso ministério. Então eu como pastor posso pregar algo que não é verdadeiro, porque eu quero que o meu ministério seja um sucesso. Então já não faz nenhum sentido. O ídolo tem uma posição de controle. Então os pagãos antigos tinham os deuses do sexo. Por quê? Não era bem o Deus que era o interesse deles, era o sexo. E eles queriam ser um sucesso no sexo, sucesso no amor, sucesso no romance. Então eles tinham que sacrificar esse Deus, porque no sexo era o Deus. Deuses do trabalho, deuses da guerra, um lutando contra o outro, um querendo ser mais importante, deuses do dinheiro, deuses das ações. Qualquer coisa que se torna fundamental para a plenitude da minha vida é um Deus. A nossa sociedade é cheia de deuses, porque Deus não é fundamental para a nossa sociedade. Ninguém na nossa sociedade, na nossa cultura está pensando, sem Deus eu não vou ser pleno nem feliz. Não. E tudo que nós achamos que nos faz pleno e feliz é um Deus. E como na cultura à nossa volta, ninguém acha que será feliz quando viver para a glória de Deus, tudo que a nossa cultura faz é idolatria. E o apóstolo Paulo, ao olhar para isso, ficou revoltado, ele não ficou encantado.
E aí entra a apologética final de Davi. Porque você não pode proclamar a verdade de Deus contra isso, se você também bem que se sente simpático ao Deus do sexo, do dinheiro, da beleza. Lá no fundo do teu coração você não pode ir contra Afrodite, a deusa da beleza, porque você pensa assim: a beleza, minha vida é a desgraça. Você não pode, você está preso. Uma igreja assim, e pessoas assim, não podem fazer a apologia de Davi, do apóstolo Paulo, sabe? Se os ídolos da cultura nos atraem, não podemos sentir a revolta que Paulo sentiu, não podemos sentir o que Davi sentiu. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, dos ídolos, cantarei a ti louvores. Sobre isso que eu quero falar, sabe? É uma coisa grave quando alguém adora o Deus vivo e verdadeiro, vê outras pessoas envolvidas no culto idólatra. Ela mexe com a indignação da alma. Por isso que Paulo estava se sentindo assim. É como Ló em Sodoma. A Bíblia diz que Ló sentia uma revolta no coração por aquilo que ele ouvia e via. Ele não achava engraçada, ele não achava que era uma boa cultura, maravilhosa, só precisava botar um pouco de Jesus nela. Não. A Bíblia diz que a alma justa de Davi se angustiou quando viu os deuses daqueles povos à sua volta. Como nós devemos estar incomodados, nos sentindo assim, senão não pode haver uma apologética em nossas vidas, porque apologética não é só a defesa contra tudo que é contrário à verdade de Deus, ao ser glorioso de Deus, é muito mais. Davi via aquilo tudo como, em sua mente, como coisa que desonrava a glória de Deus, fazia o seu coração ser movido. Então nessa matéria, Davi é um guia para nós, e o mundo será assim em 2013, em 2014, em 2015, nós precisamos dessa direção. O que Davi fez na presença dos ídolos dos gentios, os ídolos da sua época, é o que nós devemos fazer diante dos ídolos da nossa geração, sabe? Fazer na presença dos falsos sistemas de adoração à nossa volta. Nós não podemos, queridos, amar o que é correto, se não odiarmos o que é errado. Paulo não podia adorar ao Deus verdadeiro se ele não sentisse aquela revolta no coração quando viu aquela idolatria na sociedade à sua volta. Eu não dou um centavo pelo seu amor à verdade, pela sua apologética, se ela não for acompanhada por um saudável ódio ao erro. Por isso que é patético alguém viver uma apologética que só fale algumas contra aberrações evangélicas, enquanto na verdade ele é completamente mundano, porque a verdade dele e a visão dele é muito limitada. Davi não, nem Paulo. Ele não escolheu alguns deuses, alguns ídolos para se sentir mal. Ele não suportava nada que tomasse o coração de Deus. Então o que Davi fez? Ele viu todos aqueles ídolos e o coração dele amava a Deus. Deus era tudo para Davi, o Deus verdadeiro. E se nós amamos Cristo assim, sua gloriosa verdade, sua gloriosa divindade, seu glorioso sacrifício expiatório, como estávamos falando no início do culto, nenhum pecado é pequeno nas nossas vidas. Quando nós vemos como Deus o tratou em Cristo, nós vamos agir como Davi fez. E se nós fizermos isso, esse mundo vai ter uma apologética final. Em primeiro lugar,
Ele diz: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Na presença dos deuses, eu cantarei louvores a ti. Isso parece algo singular para fazer, porque a primeira coisa quando nós pensamos em apologética, a gente vê os ídolos, é sair dizendo: isso está errado. Aqui está um homem indignado com os falsos deuses. Seria de supor que ele iria começar a discutir em nome de Deus, que ele levantaria em primeiro lugar uma polêmica, mas ele faz algo diferente. Nós temos que fazer isso, mas isso não vem em primeiro lugar. Isso tem que ser resultado de algo maior. Então Davi faz a primeira coisa, que é muito mais interessante, e depois a sua defesa verbal, a sua apologia vai estar sobre esse alicerce. Ele começa a louvar a Deus, ele começa a exaltar a Deus. Ele quer que o mundo inteiro veja que enquanto o mundo adora esses deuses, o coração dele está completamente satisfeito em Deus. Ele quer que a sociedade, ele quer que as pessoas no colégio, no trabalho vejam como esses deuses, Afrodite, deusa da beleza, a deusa da fertilidade, do sexo, o deus do vinho, deus da guerra, o deus do ganhar o dinheiro, da fertilidade, da riqueza, do prestígio. Davi quer mostrar a essas pessoas: eu desprezo esses deuses. Esse era o seu método singular, mas sábio, porque a sua música iria mostrar o seu desprezo aos falsos deuses. Meu coração está completamente cheio de louvor a Deus. Os deuses de vocês não são nada para mim. Não é que eu estou aqui tentando juntar o evangelho com seus deuses. Não é que a minha vida está vazia porque eu não estou aí bicando um pouquinho dos deuses de vocês. É isso que ele está dizendo. Não é eu estou louco para fazer o que Deus quer, mas eu quero que Ele deixe um espaço para mim me divertir na vida. Não é, como eu estava vendo alguém dizer, que criaram uma estratégia para converter jovens que iam fazer assim, um musicalzinho do Michael Jackson, e ele disse que tinha que treinar Billie Jean, se não me engano, entendeu? Tinha que dançar igual, fazer aquelas coisas. Ele disse que passou 3 meses estudando como Michael Jackson se mexia. Ele disse que nunca tinha estudado Jesus tanto quanto ele estudou Michael Jackson, na vida dele de crente toda. Grande parte daquilo que as pessoas chamam de evangelismo, de ir à cultura, é tentar dizer para a cultura assim: olha, venha se divertir conosco, vinha para Jardim da Luz se divertir, aqui também é divertido. Não é assim, não tem o sexo como a boate ali na frente, não tem, mas a gente também é divertido, você vai se divertir também. Jesus é legal, Jesus não é assim, mas a gente até pode imitar o Michael Jackson para você. Você vai ver que o evangelho é legal. Muitas coisas, muitos desses deuses que vocês adoram, olha, nós podemos botar aqui também. Davi está dizendo: eu desprezo os ídolos das nações. O que os ídolos são? Davi chama eles de deuses, não porque eles são deuses, mas porque eles são deuses para aquelas pessoas. Nenhuma dessas coisas são deuses, mas são deuses para os homens. Na verdade não existe outro Deus, só existe um Deus. Mas ele diz: olha, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, e na presença dos deuses, dos ídolos, eu cantarei louvores a ti. Ele começa a cantar, não para os deuses à sua volta, não para o Deus da beleza, do poder, do dinheiro, do sexo, mas para o seu próprio Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Então ele lança a sua música: Senhor, Tu és glorioso, Tu és meu Deus,
Tu és tudo para mim. E ele faz isso na presença dos ídolos e dos seus adoradores. Pense nisso. Está lá as pessoas adorando os seus ídolos. Então Davi começa lá, diante deles, adorar o Deus verdadeiro e dizer: o Deus de vocês não é nada. Era como se ele estivesse dizendo: olha, os deuses de vocês nem me perturbam. Não me sinto tentado. Eu sinto desprezo. Eu estou cantando os louvores ao Senhor, eu vou continuar cantando. Eu estou cheio de santa alegria. E eu pretendo ainda ser assim, porque os deuses da nação são nada. Davi está cheio de alegria. Essa é a apologética final. As pessoas, às vezes as pessoas defendendo a verdade, elas são amargas. Elas odeiam a Rede Globo. Odeiam, elas ficam falando da Rede Globo. Tudo porque parece, vou dizer para os irmãos, que as pessoas não estão se divertindo lá fora, elas estão chateadas. Elas não são como Davi. Davi olhava assim, sabe, para os deuses, Deus do sexo, e ele cantava louvores a Deus. As pessoas viam: esse cara é satisfeito no Deus dele mesmo. Ele está completamente satisfeito em Deus. Ele enche Deus dos seus elogios. Não parece nem um pouco. A sua revolta não é porque de alguma maneira ele está fora do jogo. Ele quer expor o seu desprezo aos deuses daquelas nações. É uma maneira inteligente e generosa, porque ele mostra desprezo àqueles deuses, louvando a Deus sozinho, no meio daqueles deuses, no meio dos adoradores. Ele adorou o Deus verdadeiro. Vamos fazer o mesmo, queridos. É aí que a apologética final começa em nossas vidas. Se o mundo não vê que nós temos um Deus que é todo suficiente para nós, que nós somos pessoas cheias de alegria, de gozo em Deus, que nós não somos pessoas amargas, que nós não estamos aqui tentando fazer tudo parecer legal, porque nem para a gente isso parece legal, com a sensação de que o mundo mesmo é que está se divertindo. O que Davi está nos ensinando é: não se preocupe com aqueles, em primeiro lugar, que se desviam da verdade e executam seus caminhos tortuosos. Nós devemos defender a verdade, fazer apologia verbal contra o erro. Mas se nós nos tornarmos pessoas amargas, se as pessoas não puderem ver que é o nosso gozo em Deus e alegria em Deus que faz nós defendermos a verdade, que Deus é totalmente desejável e suficiente para nós, então elas não podem e não estão vendo a verdade sobre Deus. Nós devemos avisá-los da melhor maneira possível sobre tudo que afasta o homem de Deus. Mas é bom nós seguirmos também o conselho de Davi em outro lugar, quando ele diz: não te indignes por causa dos homens maus. Ou seja, não fique preocupado e amargo simplesmente, porque às vezes as pessoas dizem: aquele cara ali adorando a Afrodite, a deusa da beleza, Deus do sexo, mas ele está amargo. Parece para o mundo, olhando, que aquelas pessoas estão se divertindo mais, que aqueles deuses estão dando mais retorno. Davi não, Davi disse: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, e na presença desses deuses e desses adoradores, eu cantarei louvores a ti. Eles vão me ver cheios de alegria. Eu não vou tentar transformar você, quem tu és, em algo que aquele adorador ali de Afrodite ache relevante, ou os deuses da época de Davi, né? Astarote, Baal. Não, eu vou adorar a ti, eu vou me deleitar em ti. Comece a louvar a Deus, comece a viver uma vida que todas as pessoas vejam que você é completamente satisfeito em Deus.
que os deuses do mundo não são nada, de tal maneira que diante deles você canta louvores a Deus, satisfeito em Deus, tão feliz em Deus quanto um ser humano pode ser, e nenhum ser humano pode ser mais feliz do que você é agora em Cristo. Nenhum ser humano cultuando o sexo, o dinheiro, o poder, pode ser mais pleno e mais feliz do que você. O mundo inteiro então vai ver você na presença desses deuses da sociedade, cantando de todo o coração louvores a Deus. Só aí, quando você começa a falar sobre o erro, isso tem um peso. Salmo 2, 1 e 4 diz: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, ou seja, vamos ser livres de Deus, sacudamos de nós suas cordas. Aí você vê, os caras estão dizendo isso: nós não vamos prestar conta a Deus nenhum, nós somos livres. Aí a Bíblia diz assim: mas aquele que habita os céus se rirá, Deus zombará deles. Você vê, Davi está dizendo: faça a mesma coisa, rapaz, diante dos deuses. Quando o cara está lá exaltando o Deus do sexo, pô, dá uma risada, despreza aquele Deus. Agora, se aquele cara vê que o sexo é um Deus para você também, aí não dá. Se ele vê que o dinheiro também é um Deus para você, e que você simplesmente está tentando colocar Deus no meio disso tudo, aí você não pode, não há apologética aí, sabe? A apologética final é: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, eu cantarei somente a ti louvores. O mundo vai ver que eu estou completamente satisfeito e pleno em ti. Tu é o que eu desejo, tu é o que eu tenho. Se o Senhor ri, por que nós vamos chorar? Porque vamos ser pessoas. Deixe o mundo ver nós louvando o nosso Deus, nós tendo prazer em Deus, estando satisfeito em Deus, sem os seus deuses. Deixe o mundo ver que é um santo desprezo em nossos corações, sabe? A Bíblia diz, Davi então diz: dizei entre os gentios, o Senhor reina. Diga para o mundo, o Senhor está sentado sobre o dilúvio, o Senhor é o rei para sempre. Quer dizer, diga isso para os gentios. Como eu faço? Eu canto diante deles. Portanto, sabe, se você ama Deus, mostre desprezo para os ídolos da cultura. Como? Derramando uma adoração alegre e mostrando uma vida completamente satisfeita em Deus. Esteja satisfeito em Deus no seu trabalho, satisfeito em Deus no seu colégio, que o mundo veja que você tem um Deus e que na presença dos deuses deles, você continua louvando a Deus de todo o seu coração. Eu gosto do plano de Davi lidar com os ídolos, continuar louvando a Deus, continuar louvando a Deus, continuar louvando a Deus, sabe? Porque isso mostra satisfação e fé verdadeira em Deus. Eu não posso dizer nada melhor. Não há uma manifestação de desprezo maior sobre os falsos deuses do que mostrar toda a nossa satisfação em Deus, sabe? Isso dá base quando nós condenamos o erro e o mal, porque isso mostra que Davi permaneceu uma rocha diante da influência do seu mundo. Não é assim? Esses deuses, os deuses da época de Paulo, Afrodite, da beleza, Diana, da fertilidade, ou Diana, não é? Ou Artemis, essa deusa também tinha nome pra caramba. Não impressionava Paulo. Não impressionava Davi, impressiona você? O sexo como um Deus da nossa cultura te impressiona? Ganhar dinheiro, a beleza, te impressiona? Você fica lutando se vai adorar esses deuses ou não? Davi está dizendo: nada disso me influencia, e isso mostra desprezo.
Ele não é movido, ele não fica tentando, sabe? Como eu posso servir a Deus? Quão próximo eu posso ir até Afrodite sem largar Deus? Não, ele não pensa nisso, ele despreza aqueles deuses. E o que Davi está dizendo é que é o mais estridente barulho dos idólatras, para com dinheiro, poder, o sexo, os deuses do intelecto, do artesanato, da arte. Esse barulho não incomodava a sua inabalável confiança em Deus. A verdadeira fé é um dos melhores sermões, é uma das melhores apologéticas. É a apologética final, é o mundo ver, essas pessoas estão imunes, elas cantam de todo o coração ao Deus delas, na presença desses deuses. Elas não estão tentando negociar com eles, nem elas são miseráveis por não poderem estar com esses deuses. É isso que Davi estava mostrando, sabe? Isso é maravilhoso, porque isso também é um forte incentivo a outras pessoas. É uma grande... Davi incentivava as pessoas assim a confiar em Deus. Graças a Deus, descrença é uma coisa contagiante, mas a confiança em Deus também é. Uma ovelha doente infecta o rebanho todo, e uma ovelha como Davi fortalece o rebanho. Deus diz: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Quem pode cantar como Davi no meio da sociedade, daqueles deuses, de todo o seu coração, é um líder, é suscetível de conduzir uma tribo de heróis para o campo de batalha. Não é assim, queridos? Homens assim te estimulam no Senhor. É assim, se você fosse para o campo de batalha e o cara que estivesse te guiando para o campo de batalha tivesse: será que a gente vai morrer? Será que a gente vai dar um tiro? Você pensar: meu Deus, eu estou perdido, esse cara que é o líder aqui, ele está com muito medo. Imagina se você está num barco, o barco está no meio da tempestade, quase afundando, e você vê o capitão do navio tremendo: eu estou morrendo de medo. Você fica desesperado. Mas imagine se no meio da tempestade você vê o capitão cantando uma música. Você pensa: pô, esse cara aí está esse cara está tranquilo, sabe? Isso é contagiante. Se quando quem está nos guiando para a batalha está indo cheio de confiança, nós tendemos a ter confiança. Davi era assim, enchia as pessoas de confiança, os outros. Então canta, queridos, vamos mostrar nossa confiança em Deus. É isso, sabe? Ao adorar diante dos deuses, os ídolos, ele declarou sua visão da glória, toda absorvente de Deus. Eu amo o Senhor, e eu amo de todo o coração, sabe? Ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Parte do meu coração não vai ficar para aquele ídolo ali, nem para aquele ídolo lá. Parte do meu coração não está com a cultura. Diante dos deuses, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Amém, queridos? É assim. Essa é a força. Veja a força de cada nota da música de Davi. Diante deles, ouça a música alegre, ouça o júbilo. O mundo pode ver que você está entusiasmado assim, que diante dos deuses do mundo, todo o teu coração está voltado para Deus, está entusiasmado. Não, queridos, sabe? O entusiasmo de muitas pessoas não está em Jesus, o entusiasmo de muitas pessoas está em mudar o mundo, em salvar o mundo, em salvar a floresta amazônica. Davi tem todo o seu entusiasmo em Deus, e as pessoas podem ver isso. Se ele tivesse uma dúvida sequer que Deus ia satisfazer toda a sua vida, ele não cantava assim. Ele ficava em dúvida: será que eu estou abrindo mão de alguma coisa que eu vou perder?
Será que eu não estou sendo radical? Não estou sendo fundamentalista? Cantar de todo o meu coração na frente de todo mundo, dos deuses. Se nós não pudermos cantar assim, é inútil falarmos a respeito da nossa fé e de tudo que Deus é, sabe? Porque o que o mundo precisa ver antes são homens com corações totalmente voltados para Deus, em chamas. Um homem em chamas é terrível para os adversários de Deus. Quem pode com um homem em chamas? A história conta que quando a Espanha tinha uma armada poderosa e foi para tentar tomar a Inglaterra, havia aquele problema, a Inglaterra se tornando protestante, e um dos almirantes ingleses, esperto, pegou vários navios menores, incendiou eles e colocou eles na direção da armada, da armada espanhola e deixou o vento levar. Ele incendiou tudo. Eles ganharam a guerra sem fazer nada, sabe? Eles mesmos nem se arriscaram, mandaram aqueles barcos pegando fogo, o vento levou, sabe? É isso, essa é a apologética final de Davi. Se incendeie por Deus, fique em chamas, em adoração a Deus. Muitas pessoas ficam em chamas na defesa, sei lá, dos direitos de alguma coisa do mundo, mas as pessoas não veem que a razão da sua existência, de tudo, é Cristo. Ele nem pode mencionar muito Cristo, senão estraga aquilo que ele está fazendo. Faz parte da estratégia. O que nós precisamos é de cristãos vermelhos do sangue de Cristo e cheios de música, de louvor, para que os adversários de Deus vejam que não podem fazer nada. Não podem fazer nada. Quando os adversários de Deus veem você olhando de rabo de olho para os deuses do mundo, eles pensam: não é tão difícil lidar com esses caras. Parte do coração deles está aqui, sabe? Mas quando eles veem um cara incendiando, não adianta. Eles pensam: esse cara é um doido. Às vezes, antes das palavras, nós temos que ter o mundo nos ver incendiando de gozo e alegria em Deus. Tu usa palavras, eles argumentam. Tu dispara um tiro, eles podem mandar um tiro de volta. É assim que acontece. Mas simplesmente, se tu se incendeia como os barcos ingleses, o que o mundo vai fazer? Sabe? Se você está com o coração queimando e brilhando, com a convicção profunda de que Cristo é tudo que você quer, de que a verdade, a palavra de Deus é tudo que você tem, que o Evangelho é verdadeiro, que Deus está no céu, que Ele é a sua satisfação, que você foi criado para a sua glória. Se o mundo vê você incendiando, que o sangue expiatório de Cristo te salva, que Ele é teu Salvador, que você não tolera em seu coração nenhuma dúvida, que você pode cantar confiante de todo o seu coração na presença dos deuses do mundo. Aqueles que odeiam a verdade não vão saber o que fazer com você, não vão saber o que vamos fazer com esse cara. Eles provavelmente ou vão ser atingidos por esse fogo ou vão sair do seu caminho. Não pode fazer. Era um plano sábio de Davi, viver, estar ali entre os deuses pagãos, queimando em satisfação a Deus. Você pode dizer: mas aqueles caras lá não podiam não estar entendendo. Mas eles foram afetados. Há gente no mundo que adora de verdade o Deus, que está livre da escravidão desses ídolos. Então, se Davi podia caminhar através daqueles templos, daqueles deuses, cantando uma grande doxologia a Deus,
Ele estava dizendo: eu desprezo esses deuses, eles não me intimidam, e nem eu fico aqui com medo de repente meu coração se encantar por um Deus desses. Esses deuses são nada. Se nós queremos derrubar os ídolos dos nossos dias, nós temos que começar por aí, sabe? É aí que a apologética verdadeira começa. Cantar de todo o nosso coração, para o mundo ver que nós somos pessoas incendiadas pela glória de Deus. Isso também é maravilhoso por esse outro aspecto. Um homem desse não é infectado. O mundo é um lugar mau, de fato. Quando você caminha num leprosário, ou quando você está no hospital, numa ala contaminada, é um lugar, uma atmosfera venenosa, infectada. Mas se você louva a Deus de todo o seu coração, não há nada nesse mundo que possa te perturbar. As pessoas andam muito perturbadas com o mundo, com a sociedade, com as coisas, porque Deus não está ocupando todo o coração. Há muito espaço lá ainda para outras coisas. Adorar a Deus assim, Deus ser tudo para Davi, era uma proteção perfeita para viver no mundo, sabe? Como Paulo e Silas cantando altos louvores a Deus, mostrando aquelas pessoas: Deus é a nossa satisfação. Essa é a primeira parte da apologética verdadeira. É um homem com o coração completamente voltado para Deus. Não é uma coisa triste, ranheta, é simplesmente alguém se deleitando em Deus. O que move ele é isso. Davi não ficou assim: não tem que respeitar a cultura dos pessoal que adora os Baalins e dos Astarotes, eu não vou aqui, eu quero achar um ponto em comum entre nós. Não. Então a segunda coisa que Davi fez foi abraçar o que aquelas culturas e que a nossa cultura rejeita, sabe? E que fazer o oposto do que a nossa geração tem feito. Ele disse: eu vou me virar para o seu santo templo e te adorar. Não é maravilhoso isso? Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua graça e pela tua verdade. Por quê? Porque Deus tinha mandado eles adorarem a Ele virado para Jerusalém. Por isso que Daniel orava 3 vezes por dia lá da Babilônia, virado para Jerusalém. O que Davi está dizendo é o seguinte: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses eu cantarei louvores a Ti, da maneira que Tu mandou. Não vou inventar um culto para que os pagãos achem que esse culto é mais interessante. Não. Porque e só existe um tipo de culto, o culto para Deus. E só existe um tipo de culto que honre a Deus, o culto como Deus ordenou que fosse. Então ele disse: eu me virarei para o seu santo templo. Alguém podia dizer: mas aqui isso não vai ser relevante porque as pessoas não entendendo. Não importa. Eu vou adorar a Deus como Deus mandou. É isso. Alguns dizem: eu vou adorar a Deus de outra maneira. Hoje é comum a gente ouvir isso. Os pagãos não vão entender. O culto tem que ser sensível ao cara que não conhece Deus, mas o culto não é para eles. Você não faz culto para o mundo. Nós cultuamos a Deus. Os pagãos vão achar irrelevante. Eles acham irrelevante adorar a Afrodite. Se eles não forem transformados, nunca vão achar relevante adorar a Deus. Nós vamos adorar como Deus nos ordenou. Eu vou adorar voltado para o seu santo templo. É o que Davi diz. Como Deus tinha adorado, tinha ordenado a eles. Nós nunca vamos mudar aquilo que Deus ordenou. É o que ele está dizendo. Diante dos deuses eu vou dizer isso. Diante dos deuses pagãos. Vou estar com algumas pessoas hoje, elas acham que cada um pode fazer o culto como bem achar melhor. Hoje, um movimento de pessoas que dizem: nós não precisamos de igreja, da igreja. Eu vou ser crente sozinho. Não. Não existe esse tipo de crente no Novo Testamento. Falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais.
Adorem a Deus, cultuem a Deus, estejam assim. Nós não inventamos. Eu vou adorar a Deus voltado para o seu santo templo, sabe? E o templo era uma figura de Cristo, uma figura de Cristo. Era onde Deus se revelava. Cada peça e mobília do tabernáculo representava o que Cristo fez, a sua obra. Nós estamos dizendo, nós vamos adorar a Deus concernente àquilo que Ele fez para nós em Cristo. Deixe os outros adorar, inventar a coisa que quiserem, nós vamos estar focados. Mas a obra de Cristo, a expiação na cruz, a ira de Deus, isso não, o mundo não gosta disso, não, mas isso nós vamos adorar sim, porque esse é o ponto da nossa adoração, sabe? Nós amamos cantar voltados para tudo que Cristo é. Jesus não é só meu Salvador, Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor. Eu vou adorar em direção ao santuário, ou seja, a pessoa de Cristo, sob a direção de Cristo, para a glória de Cristo. Não tem nada a ver com o mundo ou o homem. Eu vou me virar para o Calvário e vou dizer, no Calvário Deus derramou a sua ira. Eu não vou pensar, ira não é relevante, o mundo não gosta de ira. Como é que a gente vai explicar o Calvário sem falar que Deus estava irado com o seu filho porque Ele estava punindo o pecado do homem? Isso não vai ser bom. Não, nós vamos adorar e vamos proclamar isso, a cruz, a santidade de Deus, o amor de Deus, a ira de Deus contra o pecado, diante dos deuses, diante da cultura. Quanto a mim, Davi diz, eu vou adorar virado para o seu santo templo. Não, dizendo para o mundo que exceto através do sacrifício de Cristo, não há nenhuma esperança. Por isso que a pregação do Evangelho é a pregação da salvação. A Bíblia diz, o seu nome será Jesus, porque Ele salvará seu povo dos seus pecados. Se nós não queremos falar sobre pecados com o mundo, porque achamos que se falarmos sobre como asfaltar a rua, o mundo vai achar mais relevante, como construir viadutos e preservar a Amazônia. Nós não estamos fazendo nada a respeito do Evangelho. Quando nós achamos, se eu falar muito de Cristo, da salvação, da ira, isso vai afastar as pessoas, isso não é bom. Eu vou mostrar só que eu sou uma pessoa legal, porque eu quero mostrar que Cristo é legal. Bobagem, sabe? Nós temos que mostrar ao mundo, vocês não vão ser salvos por fazer coisas que vocês acham boas, vocês estão perdidos. Se você der todo o seu dinheiro para o pobre, dividir tudo com todas as pessoas, se você viver uma vida de sacrifício, se você proteger a Amazônia, o tatu-bola, se você proteger, o gato, o cachorro, se você proteger a sociedade, se você ficar cuidando de quem consome crack, você vai para o inferno mesmo assim. Você está perdido, e as tuas obras não vão poder te salvar. E essa é a mensagem do Evangelho. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem possa ser salvo. A mensagem para o mundo é uma mensagem, não é de tentar fazer nós parecermos legais, parecer Cristo legal, porque Ele abraça a cultura, mas dizer, este mundo está sob a condenação de Deus. Nós não temos vergonha, virado para o seu santo templo, virado para o Calvário, para tudo que Cristo é. Eu vou cantar no meio, eu vou cantar a verdade, porque ela é relevante para salvar. Nossa mensagem não é pela redenção, pela ciência, não é mesmo pela redenção, pela educação. Nós apoiamos a educação, mas não é pela redenção, pela educação, porque não existe redenção na educação. Não é pela redenção através das ONGs, nem daquilo que nós podemos fazer. A nossa mensagem é sobre a redenção no sangue de Cristo. E a nossa mensagem diz que se o homem não for redimido em Cristo, ele está perdido. Não importa o que ele faça. Ele pode ser a Madre Teresa de Calcutá. Não importa. Não faz nenhuma diferença. Se Madre Teresa de Calcutá não estiver em Cristo, ela estaria perdida. Ou está perdida, ela já morreu, não sei.
Mas nunca tente pegar o que alguém fez para tentar achar a salvação dessa pessoa ali. Se um homem está lá no céu, foi pelo que Cristo fez. Cristo fez. Todos são maus e merecem se perder. E se o mundo não acha isso relevante, nós não nos importamos, nós adoramos a Deus virado para o seu santo templo. Nós pregamos a mensagem que Deus nos deu para pregar ao mundo. Sabe? Mantenha essa declaração: Cristo é tudo, Cristo é tudo. O mundo jaz no maligno. Quem estiver em Cristo está coberto para sempre, quem não estiver está perdido. E para encerrar, Davi disse, ele não só na presença dos deuses, ele louvou a Deus de todo o coração, como ele disse, eu vou louvar a Deus da maneira que Deus mandou, voltando-me completamente para o templo, para tudo que Cristo é, para tudo que Deus é para nós em Cristo. Em terceiro lugar, ele diz, então eu vou adorar os atributos de Deus. Ele menciona 2, eu louvarei o teu nome pela tua graça e pela tua verdade. 2 coisas que o mundo não gosta. As pessoas dizem para nós, a verdade, você não pode, a verdade vai afastar as pessoas, a verdade é muito radical. Davi diz, não, eu vou cantar a verdade, eu vou louvar a Deus, não porque Deus ajuda aquele ali, eu vou cantar a Deus pela sua verdade, pelos seus atributos. Eu não me envergonho dos atributos de Deus. Vou cantar, vou louvar no meio da sociedade, no meio dos deuses, lá o cara adorando a Afrodite, o sexo, a beleza, como ração da vida. Eu vou adorar a santidade de Deus, sua verdade. Alguns dizem que o Deus que nós pregamos não pode ser amor porque ele coloca o homem no inferno. Tem gente que fica perturbada com isso. Tem gente que pensa, não vamos falar muito sobre o inferno não, porque o mundo vai ficar achando muito estranho. Que Deus é esse? Que é amor e bota as pessoas no inferno? As pessoas têm... A Bíblia diz assim no Salmo 99, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Está aí. Davi está cantando isso, ele diz, não vou cantar isso. Vou cantar a verdade de Deus, na presença dos deuses. Alguns pregadores tentam esconder a verdade solene sobre Deus, sabe, como se aquilo fosse feio. Pela graça de Deus eu nunca vou fazer isso. Há bastante amor em Deus. Na verdade Deus é amor, então Ele que define o que é amor, não o mundo. Eu não estou preocupado. Um Deus de amor não bota o homem no inferno. Deus é Deus, Ele é amor, Ele que define o que é amor. Se Ele bota alguém no inferno, então você não conhece Deus. Meu coração, que é Deus como Ele é, me satisfaz. Eu não preciso criar um outro Deus, a fim de que eu possa achar que Ele é bom. O Deus que existe é bom, o Deus que existe é amor. Eu não preciso inventar um Deus para que eu ache que Ele é amor. Então, o Salmo Davi é muito diferente, porque ele não está impressionado com os deuses da cultura. Ele é muito diferente das pessoas hoje que tentam conciliar essas coisas. Ele diz, na presença dos deuses eu cantarei a ti louvores, pela tua graça e pela tua verdade. Davi canta indo assim, tipo aqui no Salmo 136, de 20 a 21, ele está cantando para Deus, aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre, e tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre, com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre, aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre, e fez Israel atravessá-lo. Muitos diriam, o seu amor dura para sempre, mas ele lançou Faraó e seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Que feriu os grandes reis, o seu amor dura para sempre. Que matou os reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus,
o seu amor dura para sempre. E Og, o rei de Bazã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre. Há muitas pessoas que não cantariam isso. Que isso? Não é? Aquele que matou Faraó e o exército, porque o seu amor dura para sempre. Tem pessoas que dizem, não pode. Na mesma frase dizer, aquele que matou Faraó e o seu exército, porque o seu amor dura para sempre, não pode. Porque se Deus fosse amor, não matava Faraó e o cara lá. As pessoas têm vergonha do verdadeiro Deus, por isso elas não podem cantar de todo o seu coração na presença dos deuses. Davi não, ele dizia, Faraó merecia morrer, como todos os homens. O amor de Deus é manifestado quando ele pune, porque quem ama a verdade, quem ama o que é santo, tem que odiar o que é mal. O amor é uma exigência do inferno, porque como um Deus de amor, que ama o que é certo, podia não fazer nada com respeito ao que é mal. Então, há duas coisas: Deus usa de graça, usa de justiça, e o seu amor dura para sempre. Então Davi é capaz de cantar, aquele que dividiu o mar vermelho e nos livrou, porque seu amor dura para sempre. Mas matou o exército de Faraó afogado, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que nos tirou do Egito, porque o seu amor dura para sempre. Mas matou os primogênitos do Egito, porque o seu amor dura para sempre. Ele não vê nenhuma contradição nisso. Não é uma vergonha. Nós não podemos fazer a apologética da vergonha, não podemos falar sobre uma verdade que nos envergonha, não vamos poder cantar de todo o nosso coração na presença dos deuses do mundo, se nós temos vergonha de Deus. Davi não tinha, sabe? As pessoas não gostam da verdade, mas Davi diz, olha, eu vou louvar a Deus por causa da verdade. Não, mas a verdade não é popular, não importa, sabe? Ele diz, Deus é um Deus zeloso. A Bíblia diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É isso, é verdade. E quando o véu for enrolado para o espanto de todas as criaturas, Deus será visto por todos os homens como o melhor, o mais sábio, o mais santo, o mais amoroso, um Deus que suportou com paciência a impiedade dos homens, um Deus que deu vida a todos os homens, um Deus que deixou os homens existirem, respirar e se mover nele, mesmo que estivessem vivendo para esses outros deuses falsos, que nada mais são do que coisas que Deus criou, mas que foram adorados como Deus no lugar dele. E a coisa mais desprezada hoje é a verdade. As pessoas dizem, seja autoindulgente, porque ser fundamentalista é o que eles chamam, ortodoxos, tem que ser mais maleável. Não, vou adorar a Deus por causa da verdade e por causa da sua graça. Eu vou acabar. Mas adorar a Deus por causa da graça dele não é nada popular, queridos. A graça de Deus é o seguinte: vocês não escolhem Deus, é Deus que escolhe vocês. Todos os homens merecem se perderem, e se Deus salva, é por causa da graça. A gente até é obrigado a usar expressões por causa da igreja mesmo, sabe? Porque o homem diz, não, eu sou livre, eu é que escolho Deus. Não, a Bíblia diz que Jesus escolheu sua noiva, como você escolheu a sua. Jesus escolheu a sua noiva. As pessoas dizem, olha, Deus, elas querem um Deus para ser lacaio do homem. Quando eu quiser, se eu permitir, ele vai poder fazer alguma coisa. Se não. A ideia que eles fazem do grande Criador deve ser a ideia de que Deus deve sentar e esperar o que os homens vão decidir das suas vidas. Mas quando nós falamos sobre o amor eletivo de Deus, não falamos com vergonha. É o que Davi está dizendo, vou cantar a sua graça, vou cantar que ele livrou Israel e matou os primogênitos do Egito. Quando ele fez isso, ele fez justiça, e quando ele salvou Israel, ele usou a sua graça. Eu vou cantar isso, diante dos deuses, como Paulo diz, segundo o beneplácito da sua vontade, em vez de disputar com os ídolos, sobre a eleição. Não, vou cantar a eleição, ela é minha alegria. Vou cantar. Se o homem acha que ele é livre, que ele não precisa de um libertador, que ele não é escravo do pecado,
Eu vou cantar o favor especial de Deus, sua graça. Eu vou me deleitar nisso. Vou me falar disso com regozijo. Vou exaltar totalmente a Deus. Eu louvarei o teu nome pela tua graça e pela tua verdade. Graça e verdade, graça livre, graça imerecida, todas essas coisas são tautologia. Não precisava nós falarmos graça livre, porque graça tem que ser livre, senão não é graça. Mas nós vivemos numa época, numa igreja, que nós somos obrigados a falarmos que a graça é livre, a graça livre de Deus, a graça imerecida, como se houvesse graça merecida. Aí não é graça, não é graça, graça tem que ser imerecida, mas o cara acha que merece. Então nós somos obrigados, sabe? Graça livre, graça imerecida. Não precisava, porque graça é graça. Davi diz: eu vou cantar a graça de Deus. Poucas coisas são mais odiadas do que a graça de Deus, a verdade de Deus. Davi diz: é isso que eu vou cantar, a graça e a verdade. Ele não pensou, isso aqui não vai ser bom para ser cantado, o mundo vai gostar. A verdade de Deus, toda a Bíblia, sabe, a verdade que está no Velho Testamento, a verdade que está no Novo, a verdade de Deus. Há alguém que só vive criticando a igreja, ao mesmo tempo ele diz que parte da Bíblia está cheia de erros, está tudo errado. É assim que as pessoas defendem. O coração delas é completamente dividido. Davi diz: não, eu vou bater pela tua verdade. Eu não estou tentando impressionar a cultura, nem o mundo. Eu desprezo os deuses do mundo. Eu só vejo glória, Deus, na tua verdade. Eu só vejo glória na tua graça. Eu sei que tu fizeste tudo para a glória da tua graça, para que tu seja exaltado. Nós acreditamos totalmente na tua palavra, na verdade, Deus. Nós só pregamos ela, nós não pregamos nossas ideias, não pregamos diante dos deuses do mundo. Nós não vamos apresentar uma coisa, vamos pregar a verdade. Ele tinha uma reverência pela palavra de Deus. Ele não tinha nenhuma vergonha de Deus. Seu coração estava dividido. Se a apologética não começa assim, queridos, as pessoas ficam amargas, elas defendem, elas falam do erro como se elas estivessem até querendo fazer aquilo e não estão podendo. As pessoas não conseguem ver o gozo e a alegria. As pessoas veem aquelas pessoas nos seus trabalhos, na escola, ou na internet, gente que flerta com os deuses do mundo. O que nós precisamos para o ano que vem e para os próximos anos é de gente que diga: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses do mundo, eu cantarei a ti louvores, por causa da tua verdade, por causa da tua graça, porque pela tua graça tu se inclinaste para mim, é o que ele diz, sabe? E ele diz: porque tu firmaste a tua palavra sobre todas as coisas. É maravilhoso o que ele diz, sabe? Sobre todas as coisas está a tua palavra, nada está acima dela. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Ou seja, nada revela a ti a não ser a tua palavra. A criação é maravilhosa, sol, lua, mar, mas diz muito pouco a respeito de Deus. Revela coisas maravilhosas a respeito dele. Mas Davi diz: tu exaltaste a tua palavra acima do teu nome. A diferença é enorme. É como se alguém pintasse um quadro e você falasse: esse quadro é bonito, fala muito sobre esse pintor, mas se esse pintor escrevesse uma carta falando tudo que está no coração dele, sabe, a diferença de conhecimento seria enorme. Às vezes a ideia que você faz olhando a obra de alguém é completamente errada, não é? Às vezes dão para a gente, quando a gente está estudando uma música, uma poesia para nós interpretarmos, depois a gente vai ver o autor falar, o autor não queria dizer nada daquilo que a gente achou, a gente entendeu tudo errado, não é? Porque a gente quis a obra, a gente olhou para a obra, para o céu, e quis tentar entender, a gente não entendeu nada.
Mas a Bíblia, Davi diz, a verdade de Deus, tu exaltou sobre tudo o seu nome. Deus escreveu sobre tudo que Ele é. Seu coração, sua santidade, sua soberania, seu plano eterno, antes que houvesse mundo, como Ele amou seu Filho, como Ele planejou a cruz. Tu engrandeceste a tua palavra. Essa é a apologética final. Ela começa com um homem ardendo em chamas. Ele não está amargo porque o mundo está se divertindo, ele não. Ele também não está amargo porque outros estão adorando falsos deuses e estão tendo, sucesso. Ele não quer saber. Na presença dos deuses eu cantarei louvores a ti, de todo o meu coração, por causa da tua graça e da tua verdade, porque tu engrandeceste a tua verdade acima do teu nome. Ou seja, o céu, tudo você fala alguma coisa sobre Deus, mas a Bíblia diz assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. É minha palavra final. Vamos ficar de pé. Mortals join the mighty chorus, which the morning stars began. Father love is reigning o'er us, brother love binds man to man. Ever singing march we onward, victors in the midst of strife. Joy